equação do primeiro grau, ela é basicamente uma expressão, só que agora aparece o sinal de igual, certo? Então sempre que tiver um sinal de igual numa expressão, a gente chama de equação, tá certo? Vocês viram lá no 6º ano, vocês começaram a chamar esse x de valor desconhecido, certo? Primeiramente, vocês deviam ter visto aí com alguma imagem ou com um sinal de interrogação, coisas desse tipo, certo? Aí depois, com o passar do tempo, vocês começaram a usar o x, que a gente chamou de incógnita, que é um valor, né, numérico, só que a gente ainda não conhece. A gente vai descobrir. Então aqui eu tenho uma equação e o igual, ele divide essa equação em 2 pedaços, certo? O pedaço da esquerda e o pedaço da direita, que a gente chama de membros, tá? Então o pedaço da esquerda a gente chama de primeiro membro e o da direita a gente chama de segundo membro, tá? Só a nomenclatura mesmo. E aí, o que é importante na equação do primeiro grau? Né? A gente fala muito de resolver uma equação, achar o valor do x. Então, resolver uma equação ou achar o valor do x é isolar esse x nessa equação para ele ficar sozinho e a gente descobrir o valor que deixa essa equação realmente igual, tá? Então, para eu isolar esse x, a gente vai passar tudo que tem só número, por exemplo, aqui o menos 4, né? Não tem nenhuma letra, não tem x, a gente começa a passar ele para o outro lado. Como é que a gente faz isso? Isso aqui é uma igualdade, né? Como eu já falei. Para isso ficar igual e eu retirar esse menos 4, a gente vai fazer a conta com o inverso dele. Por exemplo, menos 4, o inverso do menos 4 seria aí, vou até fazer de outra cor aqui, o mais 4. E por que eu escolhi o mais 4? Porque quando eu fizer menos 4 com mais 4, vai dar 0. Né? Se eles são iguais com sinais trocados, vai dar 0. E aqui do outro lado, o que eu vou fazer? Vou repetir, certo? Menos 6 e menos 3. Mas como eu tenho uma igualdade, e se eu somei 4 unidades no primeiro membro, para essa equação continuar igual, eu tenho que fazer a mesma operação do outro lado, né? É uma igualdade. Como é que vai ficar isso aqui agora? Eu vou ficar aqui com 3x, mais 4 com menos 4, como eu já falei, vai dar 0. Ou seja, o x aqui eu já deixei sozinho. Aqui quanto que vai dar? Menos 6 com menos 3 vai dar menos 9. Mais 4 eu repito. Então aqui eu vou ter 3x igual menos 9 com mais 4 vai dar menos 5. Só que eu quero saber o valor de x, certo? Eu não quero saber o valor de 3x. Então como é que eu vou fazer para tirar esse 3 daqui? O mesmo esquema que eu fiz aqui com mais 4, né? Com operação inversa. Só que aqui eu tenho 3, não sei se vocês lembram, mas entre um número e uma letra tem sempre uma multiplicação. Então aqui eu tenho 3 vezes x. E aí a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então eu vou dividir por 3 dos dois lados. O que vai acontecer aqui? 3 dividido por 3 vai dar 1. Ou seja, eu vou ficar aqui com 1 vezes x. E aqui eu só repito que aqui eu não tenho nada para fazer, né? Vai dar um número decimal. Então aí normalmente a gente deixa como fração mesmo. E 1 vezes x é o próprio x. Ou seja, a gente encontrou aí o valor de x, o valor que resolve essa equação do primeiro grau, que é menos 5 sobre 3, que a gente também chama de raiz da equação. Certo? Raiz ou solução da equação, tá? A solução aí da equação a gente pode chamar também de raiz da equação, tá certo? Vamos lá, vou seguindo. E aí agora eu trouxe alguns outros exemplos de equação do primeiro grau para a gente poder resolver e ver aí quais técnicas a gente utiliza para poder achar a solução da equação. Esse desenho aqui, eu acho que está pequeno para vocês, deixa eu dar um zoom aqui. Ele pergunta aí, qual é o valor de x que equilibra os pratos da balança? Quando a gente está falando de equação, a gente tem muitos exemplos em que vão aparecer balança, né? Normalmente vocês não estão familiarizados com uma balança desse tipo, né? Porque hoje em dia é tudo digital. Mas já existiu por muito tempo aí
a utilização de uma balança que a gente chama de balança de 2 pratos, que é uma balança desse jeito, né, que tem 2 pratos, um de cada lado, e quando um lado é mais pesado, ele desce e o mais leve sobe. E aí ele só vai ficar equilibrado, como está aí na foto, quando os 2 lados dos pratos, né, tiverem com exatamente o mesmo peso. E aqui, se você reparar, eu tenho um peso de 5 quilos, eu tenho um peso de 20 quilos, um peso de 1 quilo, e aqui eu tenho 2 pesos, que eu não sei, né, que é X e X, e aqui um outro peso também de X. E aí ele pergunta qual é o valor de X que equilibra os pratos da balança. Então a gente tem que tentar descobrir quais são os valores desse X aí, para isso aqui ficar igual. Então isso aqui nada mais é do que uma equação, certo? Esse lado daqui é exatamente igual ao lado da direita. O primeiro membro vai ser exatamente igual ao segundo membro. Então a gente vai transformar essa balança em linguagem mais matemática, né? Por exemplo, aqui eu tenho X, aqui eu tenho 5 quilos, vou botar só o 5, e aqui eu tenho X, certo? Eu estou somando porque cada peso que eu coloco no prato eu estou adicionando mais pesos. E é igual, porque a balança está equilibrada, igual a 20 mais X mais 1 quilo, certo? Só trouxe os quilos para a linguagem de equação matemática. E agora a gente tenta resolver isso daí. X com X eu posso somar, porque são semelhantes, então eu tenho aí 2x. O mais 5, eu vou usar aquela mesma técnica, né, de usar a soma, o inverso, né, somar com o inverso. Então eu vou botar o mais 5, e aí o inverso de mais 5 é o menos 5. Então boto igual a 20 mais x. Esse mais x eu também quero passar para o outro lado, depois eu vou mexer com ele. Mais 1, e o menos 5 eu vou repetir aqui. Tá? Vamos lá, então esse mais 5 e menos 5 aqui vai cancelar, esses dois aqui. Vou sobrar aqui 2x igual x, vou botar na frente, 20 com mais 1 vai dar 21, 21 menos 5 vai dar aí 16, certo? Agora esse x eu quero passar para a esquerda, certo? Lembra que para eu resolver uma equação, tudo que tem x tem que ficar na esquerda e número solto à direita no segundo membro. Então aqui eu também vou fazer a operação inversa do x, aqui é mais x, eu vou botar menos x. Só que eu boto de um lado, eu tenho que botar a mesma operação do outro. Vou puxar mais para cá. Esse 2x, como não tinha nenhum sinal na frente, quer dizer que ele é positivo, tá? Então agora fazendo a conta, 2x com menos x vai dar x. Esse x com esse menos x eu botei de propósito, né, para cancelar. Então x aqui na direita vai sumir. E aqui vai sobrar somente o 16, tá certo? Então isso quer dizer que o x vale 16, cada pezinho desse vale 16, tá? Se você quiser conferir se você acertou, tem como, tá? Porque se aqui ele está dizendo que o x vale 16, quer dizer que esse peso aqui vale 16 quilos e esse peso aqui vale 16 quilos. Então, se você somar esses 3 quilos, quanto que vai dar? 16 com 16 vai dar 32. 32 mais 5. Então, desse lado, ao total, você tem 37 quilos. Se você fizer o mesmo pensamento do outro lado, o x é 16, que é o valor que a gente encontrou ali. Se eu somar, 20 com 16 dá 36, com mais 1 dá 37 quilos, como a gente imaginava, né? Tem que ser igual para essa balança ficar equilibrada, tá certo? Eu separei aqui mais algumas equações para a gente resolver. Então tá. Então a gente já viu o que é membro, né? Que a gente chama de x de incógnita. A gente já viu que equação tem 2 membros. A gente já viu que resolver uma equação é encontrar o que a gente chama de raiz, né? Ou solução da equação. A gente viu um exemplo com balança. E agora a gente vai ver uns exemplos em que a gente vai começar a fazer coisas mais práticas, tá?
a gente viu aqui, só voltar aqui, que para eu resolver uma equação, né, quando a gente quer tirar esse número de um lado para passar para o outro, a gente faz a operação com o inverso, certo? Então, se a gente tem um número positivo, a gente soma a mesma quantidade, a gente subtrai, né, a mesma quantidade dos dois lados. E aí a gente pode fazer essa conta direto, que é uma coisa que talvez vocês já tenham ouvido, que é o famoso, né, passou para o outro lado, muda de sinal, né, pulou o igual, muda de sinal. Então, quando eu tenho x menos 3 igual a 5, a gente faz uma coisa mais prática, tá? A gente vai pegar esse menos 3 e a gente vai passar para o outro lado, mudando de sinal, certo? Que é o mesmo pensamento de antes, só que de uma forma mais rápida. Então, a gente tem o x igual ao 5, a gente repete. E esse menos 3, como vai passar para o outro lado da igualdade, o que a gente faz? Muda de sinal. Então, como ele está com sinal negativo, ele vem para o outro lado positivo. É exatamente o que a gente tinha feito antes, só que agora de uma forma mais prática, né? Mais rápida. Então, 5 mais 3 vai dar 8. Acabou. Essa aqui é a solução. Se você quiser, né, conferir se você acertou, é só botar 8 menos 3, que vai dar 5, certo? Então, a igualdade está ok aí. Vamos aí para o próximo, que diz o seguinte, ó, 7 menos x igual a 6. Vamos fazer o mesmo pensamento aqui. Tudo que tiver número no primeiro membro, a gente vai jogar para o outro lado com o sinal trocado. Então, esse 7, como não tem nenhum sinal na frente, ele me diz que ele é positivo, certo? Se ele fosse negativo, ele já teria com menos ali. Então, esse mais 7 vai para lá, com sinal negativo é menos 7. Então, esse menos x a gente repete, certo? Eu não modifiquei ele. Repito igual, repito 6. E esse mais 7 vem para cá com o sinal trocado, menos 7. Então, aqui esse menos x eu repito. 6 com menos 7, né? Como o número negativo ele é maior aí em módulo, né? Eu tenho R$6 e estou devendo 7. Então, isso aqui vai me dar uma dívida de R$1. Então, menos 1. Ok? Só que, quando a gente está resolvendo uma equação, a gente quer saber o valor de x, certo? A gente não quer saber o valor de menos x, né? A gente quer saber o valor de x. Então, para a gente tirar esse menos daqui, a gente vai fazer uma outra operação. A gente pode fazer uma outra operação aí de inversa, né? Então, para eu tirar o negativo, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1. Certo? Porque menos com menos a gente viu que vai dar mais. A gente sabe que vai dar mais, né? Então aqui menos x vezes menos 1 vai dar mais x, que é o que a gente quer, certo? E o menos 1 com menos 1 vai dar mais 1. Então essa é a solução dessa equação, x igual a 1. Tá? Se você trocar esse 1 aqui na equação, 7 menos 1 vai dar 6. Como aí a equação está dizendo, tá? É claro que esse daqui a gente até conseguiria fazer de cabeça, né? Qual é o número que tirando do 7 vai dar 6? É o 1. Mas o que importa aqui é a gente saber os processos, porque esses processos, né, de passar para o outro lado, mudar de sinal, multiplicar por menos 1, ele é o mesmo para uma equação fácil, como essa, até para uma equação bem mais difícil, tá? Então o que importa aqui é saber resolver, é o processo de solução, tá? Vamos lá, vamos para mais um aqui. Esse aqui é bem parecido, tá? 5 menos x igual a 9. O que eu vou fazer? O menos x eu vou repetir porque ele está no primeiro membro, como a gente quer. Esse 5 vou passar para o outro lado com sinal negativo, porque ele aqui é positivo, certo? Não tem nenhum sinal na frente. Então o 9 eu repito e o 5 vem para cá, menos 5, ok? Então aqui eu tenho menos x igual 9 menos 5 vai dar 4. E mesma história, como x é negativo, vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, o menos x ele vai virar positivo, como a gente quer. E o 4, que é positivo, ele vai virar negativo. Lembra que isso aqui é uma equação
Então, tudo que eu tiver que fazer de um membro da equação, eu tenho que fazer no outro para continuar igual. Então, quando eu estou multiplicando por menos 1, tenho que multiplicar tanto no primeiro membro quanto no segundo, certo? Mudar o sinal dos dois lados. Ok? Vamos para o próximo. 2x mais 5 igual a 8. Vamos lá, vou pegar o que tem x e vou repetir. 2x. O 5 vou passar para o outro lado com o sinal trocado. 8 eu repito. E o mais 5 vai passar para o outro lado, sendo menos 5, que é o sinal trocado, certo? Então, 2x igual a 8 menos 5 vai dar 3. E aqui eu tenho a coisa parecida com aquele primeiro exemplo que eu fiz, né? Eu tenho um 2x, né? O 2 multiplicando pelo x. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, esse 2x ele vai passar para cá, dividindo. Então, eu repito x, repito 3 e esse 2 vem dividindo. A gente vai escrever divisão agora como sendo fração, tá certo? Que é muito mais bonito do que botar x 3 dividido por 2, tá? Fração aí fica muito mais legal. Certo? Então, essa aí é a solução dessa equação. Vamos para a próxima. Aqui eu já tenho x nos dois membros, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Aqui eu vou ter que fazer dois esquemas aí, né? Tanto passar o mais 2 para a direita, quanto o x para a esquerda, certo? Porque o x tem que estar sempre no primeiro membro e número solto sempre no segundo. Então, vamos lá. O 3x está no lugar certo. Eu só vou repetir. O mais 2 foi para o lado de lá, então não vou botar aqui no primeiro membro. E o x que estava no segundo, ele vem para o primeiro, fazendo o quê? O sinal trocado. Como ele é positivo, ele vem menos x, certo? Menos 1 eu repito, que eu não vou mexer nele, ele estava no segundo membro, vai continuar no segundo membro. E o mais 2 vem para cá com sinal negativo, certo? Era positivo, mudou de lado, mudou de sinal. 3x com menos x vai dar 2x, menos 1 com menos 2, menos 3, certo? Tem uma dívida de R$1, tem uma outra dívida de R$2, então ao total eu tenho uma dívida aí de R$3, tá certo? E aqui a gente voltou para esse outro caso aqui, né? Eu tenho uma multiplicação em x, ele vem aqui dividindo. Então x igual menos 3 sobre 2. Então essa aqui é a solução dessa equação, é a raiz dessa equação, tá certo? Vamos aqui para mais um. Esse daqui já tem aí o que vocês adoram, né? Que é fração. Eu sei que todo aluno ama fração, sabe fazer conta com fração, que é uma beleza. Mas esse aqui a gente tem uma técnica rápida de resolver, tá? Como é que a gente vai resolver esse tipo de equação? Se você notar, ele é diferente desse exemplo aqui, né? É bem diferente, porque isso daqui você só tem uma igualdade, é uma fração do lado esquerdo e um número do lado direito. Aqui a gente já tem mais termos, né? Já é um pouco mais difícil. Mas, esse exemplo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar essa fração desse lado e a gente vai olhar a fração desse lado. Mas fração, professor, isso é um set, né? Não é uma fração, é um número inteiro. Mas, se vocês lembram dos estudos lá de fração, todo número inteiro também é uma fração com denominador igual a 1, certo? Eu posso fazer isso sem o menor problema. Então, fiquei com duas frações, agora a gente vai fazer a técnica que é de multiplicar cruzado. Então, a gente vai multiplicar esses números em cruz. Tá? O que isso significa? Eu vou pegar o x e multiplicar pelo 1, certo? Cruzado. Então, vou ficar com 1 vezes x igual, o igual eu repito, e o 3 e o 7 eu também vou multiplicar cruzado. Então, 3 vezes 7, vou botar aqui. Isso vale para quaisquer números, tá, pessoal? Se eu tenho uma igualdade de frações, eu posso fazer essa multiplicação cruzada sem problema. E aí eu consigo fugir daquilo que a gente tem mais medo, né? Que é fração, que a gente odeia. 1 vezes x é o próprio x, e 3 vezes 7 é 21, certo? Então essa aqui é a solução. Tá? De novo falando, né? Essa equação a gente conseguiria
achar fácil 21, né? Sabendo aí qual é o número que dividido por 3 dá 7. Mas o que importa aqui é o processo, tá? Então aqui, multiplicar cruzado, a gente vai usar tanto para essa equação, que é simples, quanto para outras equações que tiverem aí mais difícil de resolver, tá certo? Vamos aqui para a penúltima equação que eu separei, que diz aí 4, aí tem um x menos 3 entre parênteses, igual a 2. Se vocês não lembram o que isso significa, quer dizer que eu tenho 4 vezes o x menos 3, certo? Para eu resolver isso, a gente vai usar o que a gente chama de distributiva, tá? Não sei se vocês lembram aí desse nome, não sei se vocês já ouviram esse nome, mas fazer distributiva é eu pegar o 4 e multiplicar esse 4 por cada elemento aqui dentro do parênteses, certo? Cada parcela aqui dentro do parênteses. Se você reparar, eu tenho o x e tenho o menos 3. São dois números, né? Então eu vou pegar o 4 e multiplicar pelo x. Então eu vou fazer 4 vezes x, né? Dois números positivos, né? Mais com mais vai dar mais. E 4 vezes x, 4x. E vou pegar o 4 e vou multiplicar pelo menos 3. Então mais com menos vai dar menos. E 4 vezes 3 vai dar 12. Certo? Então eu fiz aqui a distributiva, né? Retirei aí o parênteses. E o 1 eu repito. Certo? Aqui não tem muita coisa para fazer não. Tá? E agora a gente conseguiu voltar para uma das técnicas que a gente já usou. O que eu tenho aqui? Eu tenho um número negativo que não era para estar no primeiro membro. O que eu vou fazer com ele? Vou passar lá para o segundo membro. Vai embora. Aqui só fica coisas com x. Então eu vou ficar com 4x, não preciso botar o mais na frente, que é positivo, igual a 1. E o menos 12 vem com sinal inverso, né? O menos 12 vem para cá, mais 12. Então 4x, 1 mais 12, 13. E aqui, de novo, né? Mais uma técnica que a gente já usou, que é a multiplicação, né? 4 vezes x, ele vem com o sinal inverso da multiplicação, que é a divisão. Então 4 aqui vem dividindo, certo? 13 sobre 4. Ok? Então essa é a solução dessa linda equação aí. Essa equação já tem aí um pequeno problema, né? Já aparecem aí uma fração em que não é tão simples quanto a de cima, né? Que era só multiplicar cruzado e resolver. Então aqui a gente já tem que fazer umas coisas diferentes. A gente vai ter que fazer aquilo que vocês adoram também, né? Que é o famoso MMC. Entre aqui os denominadores, que é 3 e 2. Certo? Lembrando que soma, né? Adição ou subtração de frações, eu só posso fazer com frações com o mesmo denominador. E aqui está claro que o 3 é diferente de 2. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar essas frações em frações com o mesmo denominador. E isso a gente faz com a ajuda aí do MMC, que facilita bastante a nossa vida. Porque eu tenho que transformar essas frações em frações equivalentes com o mesmo denominador. Como é que eu faço isso? Aí é que o MMC ajuda. Se você não lembra como é que calcula o MMC, entre 3 e 2 é até fácil, né? Mas o que importa aqui é a técnica de resolver. Eu vou dividindo por números primos. Nesse caso é fácil, porque 2 é primo. Então 3 eu não consigo dividir por 2, eu repito. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Acabou. E aí eu procuro outro número primo. No caso 3 também é primo. Que vai dar 1, que vai dar 1. E a multiplicação aqui vai me dar o MMC, que é 6. Certo, né? Essa aí ficou fácil de calcular a MMC, porque 3 e 2 são bem simples. Mas se fossem números maiores, você usaria a mesma técnica. O que isso quer dizer? Para que serve esse MMC? Ele me diz que eu vou transformar essas duas frações em frações com denominador igual a 6, certo? Esse é o papel do MMC. Então aqui eu vou ficar com a primeira fração, que era x sobre 3, vai ficar alguma coisa sobre 6.
E a outra, que era x mais 2, vai ficar alguma coisa também sobre 6. Foi para isso que a gente tirou o MMC. E agora a gente tem que descobrir como que vai ficar no numerador, certo? Denominador a gente já sabe que é 6 por causa do MMC. E o numerador, o que a gente vai fazer? Como essa fração ela tem que ficar com o denominador 6, o que eu vou fazer? Vou pensar um pouquinho aqui, ó. 3 vezes quanto que vai dar 6, né? Pensar aí na tabuada aí do 3. Também não é uma conta difícil, é 2. Porque 3 vezes 2 vai dar 6. Ou seja, essa primeira fração toda eu vou multiplicar por 2. Então 2 vezes 3 já está aqui, que é 6 no denominador. E 2 vezes x vai dar aí 2x. Certo? Então eu transformei a fração x sobre 3 em uma fração equivalente com denominador 6, que é o que a gente quer. E vou fazer o mesmo esquema com a segunda fração. Vou pensar em um número que eu vou multiplicar por 2 para chegar no 6, né? Sempre pensando aí no denominador, que é o mais importante aqui, que é o que a gente trocou. Então 2 vezes 3 vai dar 6, certo? Tabuada do 2, molezinha. Então essa fração aqui toda eu vou multiplicar por 3. Então 3 vezes 2, 6, já está lá. E 3 vezes x vai dar aí 3x. Certo? O 15 eu poderia incluir no MMC, certo? Que eu posso até fazer depois. Ou deixar para resolver mais tarde. Então eu vou deixar mais tarde, depois eu faço incluindo aí no MMC. Que aí vocês olhem o que é mais fácil para vocês. Aqui, agora, como as frações já estão com o mesmo denominador, como a gente queria, eu posso somar e subtrair sem problema. Então eu vou transformar, vou fazer essa adição. 2x mais 3x vai dar 5x. Fração a gente não faz isso, né? 6 mais 6, 12. Por favor, não façam isso. Isso aqui está errado, tá? Quando a gente soma ou subtrai frações, o denominador a gente repete, certo? Não esqueçam disso. E aqui ficou igual a 15. Agora sim, ó, ficou igual a essa equação que a gente acabou de fazer aqui, que foi igualdade de frações. O que a gente faz com igualdade de frações? Multiplica cruzado. Lembrando que esse 15 é um 15 sobre 1. Então, se eu multiplicar aqui cruzado, eu vou ficar com 5x vezes 1 igual a 15 vezes 6, ou 6 vezes 15, tanto faz. Então, isso aqui vai dar 5x. E 6 vezes 15 vai dar aí 36, 9, 90. Ih, ficou feio. 90. Certo? Ou seja, x é igual a 90 dividido por 5, que vai dar 18. Então, a solução aí dessa equação é 18, tá certo? Só para fazer aqui com vocês, se eu quisesse incluir direto esse 15 no MMC, eu também poderia. Ela ficaria assim, né? X sobre 3 mais x sobre 2 igual a 15? Igual a 15. Como é que ficaria se eu incluísse lá no MMC? Isso aqui seria uma fração com denominador 1. E aí eu iria fazer o MMC entre 1, 2 e 3, que não ia mudar nada, né? Então, o MMC entre 1, 2 e 3 não ia mudar nada, ia continuar sendo 6. Então, essa primeira fração eu também ia multiplicar por 2. Aqui também ia multiplicar por 3. Só que essa aqui, para o denominador virar 6, eu teria que multiplicar por 6, né? 1 vezes 6 vai dar aí 6. Então, a minha fração ficaria a mesma coisa, ó, 2x sobre 6, 3x sobre 6, igual 15 vezes 6, vai dar 90 sobre 6, certo? E aí, como todos os denominadores aí ficaram iguais, o que eu posso fazer? Cancelar os denominadores e trabalhar só com o numerador. Então, ficaria com 2x mais 3x igual a 90. Então, 2x mais 3x vai dar 5x igual a 90. E o 5 aqui vem dividindo. 90 sobre 5, que vai dar 18. Certo? Então, vocês viram aí que deu a mesma coisa, mas aí é aquela história, né? O que você achar mais fácil,
você pode aí escolher sem problema algum, que vão dar do mesmo jeito, tá? Vai dar a mesma solução.